Iniciando mais uma live aqui direto do Estúdio Vitrine, eu aqui confinado no meu estúdio. E hoje a gente está aqui com a Regiane, a doutora Regiane Coice. Ela é fisioterapeuta e especialista em osteopatia. Boa tarde, Regiane. Exato. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, né, sendo convidada e participando daqui. Duas vezes. E uma falando sobre a osteopatia mesmo. É bem bacana. Isolada. Não, a gente também teve orientação para encerrar as atividades, até porque a gente tem bastante contato com o paciente, né? E lá no consultório a gente atende bastante gente de risco, né? Idosos, pessoas que já estão debilitadas, enfim. Sim, suspensos. Por mais que a gente já, mesmo antes da pandemia, tenha todas as precauções, tenha toda a higiene necessária, a gente foi orientado, pelo menos, por um tempo, dar uma suspendida. Tem alguns casos que foi autorizado, né, a gente fazer transmissão ao vivo para os pacientes, como exercício, orientação. Então, tem bastante gente que está fazendo. Nossa saúde a gente tem que cuidar sempre, né? Não só nesse período, não é verdade? Exato, exatamente. Agora, mas pode. Geralmente, o que eu passo para os meus pacientes e o que eu oriento eles é exatamente isso. A gente não cuidar só da nossa saúde em época que temos pandemia, ou que estamos doentes, ou que estamos com algum sintoma, mas bem antes, né? Ter aquela prevenção e ter o cuidado com a saúde. Por quê? A gente fica doente. Qual é a grande questão de que a gente fica doente? Porque a gente não tem saúde. Então, a gente poderia parar, ao invés de ficar olhando para o vírus dessa pandemia, ou ficar olhando para alguns sintomas que você tem, parar e pensar o quanto eu estou saudável, o que eu faço para cuidar da minha saúde. E aí tem algumas coisas que a gente consegue fazer, que a gente pode fazer e que a gente pode passar de orientação de longe, né, para as pessoas cuidarem um pouquinho da saúde. Tem alguma. Claro. Eu sou graduada em fisioterapia. Sou graduada em fisioterapia. Eu sou graduada em fisioterapia. Aqui no Brasil, a osteopatia entra como uma especialidade da fisioterapia, mas fora do Brasil, ela é uma especialidade médica. Então, a osteopatia, ela é um cuidado com a saúde, um cuidado de um indivíduo como um todo. A gente procura observar vários campos e vários meios do indivíduo para saber o que podemos ou não ajustar e facilitar para que ele entre num processo de cura e entre em equilíbrio e fique saudável. Nós corrigimos algumas disfunções, né, que são coisas, são locais do corpo que não funcionam e devolvemos a saúde para ele. Então, a gente consegue tratar uma gama de coisas por conta dessa visão e desse olhar que a gente tem para o corpo, né? Vou te rebater. O que você considera saúde?
Uhum. Sim. O dormir bem, ele é um fator assim importantíssimo para você ter saúde. Isso é uma coisa ótima, porque a gente repara durante a noite, né? Então, todo o nosso sono todo o nosso dia, nosso sistema de equilíbrio, nosso sistema nervoso, é todo reparado durante a noite. Mas eu queria deixar, né? Queria fazer uma reflexão que a nossa saúde, ela não é só uma ausência de doença, porque as pessoas, elas, às vezes, elas podem se confundir de que, eu tô saudável porque eu não tenho doença. Mas será mesmo que mesmo sem os sintomas da doença, você tá saudável? Você tem uma vida saudável? Agora, o que difere de uma pessoa desenvolver a doença ou não é o meio ambiente dela. Então, depende muito qualquer tipo de doença, independente se é o da relacionado à Covid-19 ou qualquer tipo de sintoma, ou até mesmo dores nas costas, joelho, dor de cabeça. Então, qualquer tipo de sintoma e sinais que você pode apresentar. E o meio ambiente, ele é um fator crucial para desenvolver, para a pessoa desenvolver aquele sintoma. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que está muito acontecendo hoje em dia. Notícias ruins, notícias negativas, notícias de morte. Alguns estudos trazem que 5 minutos de notícias ruins equivale a 6 horas de baixa do sistema imunológico. Olha só. Então, tudo isso, ela interfere. Outra coisa também, quando você assiste qualquer coisa ruim, você atinge no seu cérebro uma área que a gente chama de sistema límbico, que ele é responsável pelas emoções. Então, mesmo que você não está frente a uma agressão, mas você libera hormônio de estresse, você libera alguns hormônios a mais, adrenalina. Alguns hormônios eles não são liberados por conta que você está nessa situação de estresse. Então, tudo isso interfere. Sua alimentação é um dos fatores que mais fazem você ficar doente. Muito açúcar, que ele é altamente inflamatório, muito fast food, alimentação industrializada. Então, todos esses fatores, eles contribuem para o indivíduo desenvolver a doença. Agora eu fico e deixo essa questão, né, essa pergunta. Você tá sem sintomas, mas você tá saudável ou você tá doente mesmo assim? Como que tá o seu estilo de vida, né? Como que é tudo isso? Como é que você É, pode cuidar da sua saúde? Você falou uma do outra sono, coisa, você falou da alimentação, né? uma outra coisa que eu sempre falo, que eu acho interessante a gente comentar, que eu sempre falo para os meus pacientes e que já vieram me perguntar isso também. Mas eu não vou viver mais? Tipo, eu não vou poder comer mais nada de gostoso, eu não vou poder mais ficar nervoso, eu não vou poder. Lógico que você pode e deve, todo mundo é humano e é suscetível a ter vários fatores. Mas Um chocolate? O que, que o chocolate não traz para nossa não traz, felicidade, né, né? uma. A nossa felicidade, não fica? Então, porque você não vai se privar disso, mas é tudo um equilíbrio, né? Como a osteopatia ela trabalha bastante dentro do equilíbrio corporal da pessoa, por que que na nossa vida também a gente não vai ter equilíbrio, né? Então, tudo é um equilíbrio. E para cuidar da imunidade, geralmente a maioria dos pacientes, como eu já disse, eles vão para o consultório, eles não vão só com uma queda de sistema imunológico, eles vão muito inflamados. Então, a minha estratégia é primeiro desinflamar eles de alguma forma. Como que é essa E inflamação? Que tipo de inflamação é essa? todas as vezes que a gente tem qualquer tipo de dor ou qualquer sintoma, o nosso corpo ele já está te avisando que você está inflamado, que você está num processo inflamatório. Se você não tem sintomas, mas você come muito fast food, come muito açúcar, você pode também ter certeza que você está inflamado. Às vezes, seu intestino não está funcionando bem, você também está num processo inflamatório. Se você está muito estressado, você também está num processo inflamatório. Se você não dorme bem à noite, você também pode estar num processo inflamatório.
Então, a gente identifica o que está causando, né, baseado nos sintomas, porque é o que me procuram pelos sintomas, e a gente consegue fazer um tratamento com isso, mas basicamente eu procuro tirar a inflamação dele. A terapia manual, ela já faz isso, né? A osteopatia, ela já faz isso. Ela já ajuda o corpo a encontrar um caminho para ele se adaptar de uma melhor forma. Mas aí eu passo algumas coisinhas para ajudar e para acelerar esse processo. Algumas coisas que eu separei aqui que eu gosto muito e que eu acho que algumas pessoas deveriam tomar, e lembrando que cada um tem que tomar de um jeito, então não é uma receita de bolo que todo mundo vai, toma e fica tudo ok. Sim, sim, sim. Então, precisa de orientação e precisa sempre consultar um profissional que você confie, enfim. O ômega Por 3, isso que não existe receita, né, para saúde. Não existe exatamente. como é que fala? Uma. Não tem. Não tem como. A maioria das pessoas, infelizmente, elas vendem isso. Vendem aquelas dietas milagrosas, vendem aqueles shots de imunidade, né? Mas tem pessoas que não faz bem esse shot de imunidade. Então, por isso que você tem que sempre ter uma orientação, sabe? Eu acho que a gente sempre tem que ponderar e sempre cuidar da nossa saúde e saber o nosso limite. E voltamos mais uma vez no meio ambiente. O seu meio ambiente não é igual ao meu. Então, como que eu vou fazer uma dieta e uma prescrição de alguma coisa para você igual para mim? Então, não tem como. A gente tem que entender o contexto da pessoa. Aí eu passo, né, continuando, que a gente já Isso. foi para outra. Eu sempre passo, sempre gosto muito de usar o ômega 3, porque o ômega 3 ele abaixa o triglicérides da corrente sanguínea, que é a quantidade de gordura que a gente tem. Ele é um anti-inflamatório maravilhoso. Então, as pessoas que têm algum tipo de inflamação ou alguma dor, ao invés de eu passar um anti-inflamatório, porque eu não posso prescrever remédio, eu passo o ômega 3, que ele me ajuda a controlar a inflamação, mas sem tirar totalmente os sintomas da pessoa. Por quê? Porque os sintomas da pessoa ele é extremamente importante, porque ele é um sinal de que você não pode passar daquilo ali. Ele te dá um aviso, ele mostra assim, ó, não posso fazer, por exemplo, atividade física. Não posso fazer agachamento porque seu joelho está doendo. Se você toma um anti-inflamatório, você vai ficar sem dor e você vai fazer o agachamento. E você vai O machucar. agachamento. Errado. Isso é errado. Então, exatamente. E aí pode machucar mais. Então, eu passo o ômega 3, que ele é um anti-inflamatório muito bom. Outra coisa que eu gosto muito e que ajuda muito na imunidade, aproveitando né, essa questão de imunidade, é a glutamina. A glutamina, ela é um pozinho que a gente encontra em casa de produtos naturais, que ela, além de proteger toda a parede do trato gastrointestinal, que é do estômago, do intestino, ajuda a melhorar o funcionamento do intestino, ela é combustível para as bactérias do intestino, então ajuda na energia. Então, se você é uma pessoa que tem pouca energia, ajuda na energia e fortalece bastante o sistema imunológico. É uma das coisas que é bem interessante passar. O probiótico, que é uma coisa assim maravilhosa na minha vida, que eu acho que todo mundo deveria tomar. Eu costumo. Probiótico, eu costumo fazer uma analogia assim, para os meus pacientes entenderem. O probiótico são várias pessoinhas que formam um exército. E aí tem um exército de um lado e um exército do outro, o exército bom e o exército ruim. Se você tem mais pessoas do exército ruim, os de defesa, os que são bons, eles não vão conseguir combater os de ruins. Então, as bactérias, vírus, infecções, elas vão aumentar no seu organismo. Agora, se você ingere probióticos, que são bactérias boas, e eles vão compor aquele exército bom, aí eles vão igualar. Então, não tem como o exército ruim sobressair.
aí faz com que o seu corpo ele entre em equilíbrio e você não desenvolva outros tipos de doença, ou se você tem algum vírus, se você tem alguma coisa no organismo, eles não se alastram, né? Não se manifestam tão fortemente. E outra coisa que eu acho assim também muito boa, que foram algumas coisas que eu separei, né? Dentre um monte de coisas, só tem algumas. O própolis, que está bem alto agora, tem bastante gente tomando, porque além dele própolis, aquele extrato de própolis, aquele é ruim pra caramba, porque ele é ruim, ele é ruim. É, ele, além de ser um ótimo agente para cuidar da imunidade da gente, ele ajuda na proteção de entrada de vírus, ele é antifungicida, ele é antibactericida, ele é antibiótico, então ele tem assim uma coisa muito boa. Porque na verdade o própolis ele é considerada a defesa da colmeia de abelha, né? Então é toda essa defesa que a abelha tem, nós ingerimos e fazemos para nós mesmos. Então é uma das coisas que eu acho interessante. Entendi, muito bom, muito bom. O terceiro ponto que a gente tinha colocado aqui é porque ficamos doentes. Mas você já falou também, né? O que você pode É, a falar gente, mais nesse é uma assunto? coisa que a gente pode voltar e eu acho que a gente sempre vai continuar falando disso, porque infelizmente a cultura do brasileiro e a minha cultura, a nossa cultura, que foi muito difícil de eu modificar isso em mim, é a gente parar de olhar para sintomas. Então, essa é a grande chave. A gente fica doente porque a gente olha para sintoma. A gente não olha para você, a gente não olha para o que você. Por que você ficou doente? A gente olha pelo que você está sentindo. Ah, eu tô com uma gripe. Então eu vou olhar para a gripe e vou tentar combater aqueles sintomas da gripe. Mas por que você ficou gripado? Então eu acho que a gente precisa começar a se perguntar mais, se questionar mais, olhar um pouquinho mais para a gente, entender o que está acontecendo, para a gente se responsabilizar um pouquinho também de coisas que acontecem com a gente, né? Ver ali o que está causando aquilo lá, né? O que está causando? É, Ó, o pessoal participando aqui, ó, o Rafael Barbosa e o Ronaldo Coice Sanches. tá vendo? Gente, família é a melhor coisa que existe. Pessoal da família, olha aí. Tá Ele vendo? mandou aqui que não dava dando para ouvir, acho que no início, né? No início não dava dando para ouvir, agora dá, né? Agora tá certinho, né? Tá certinho. E pra gente finalizar, Regiane, você quer falar um pouquinho sobre o coronavírus? Deixa eu só fazer uma questão também, porque eu acho que tem bastante gente fazendo live de atividade física, né? A atividade física também é um ótimo aliado. Atividade física, natureza é um ótimo aliado. Tem algumas pessoas, algumas parceiros meus que estão sempre fazendo as lives em horários marcados no Instagram, Facebook, e são treinos assim confiáveis que eu acho interessante fazer, que eu acho bacana fazer. Então, acho que ficar parado e esperar a doença vir, acho que não tem possibilidade, né? Porque tem várias coisas e vários profissionais. Situação nossa aqui, a gente não pode ir na academia, por exemplo. Né? Não é aconselhável ir Aham. na academia, as academias estão fechadas. Então tem que fazer em casa mesmo, né? Tem que dar um jeito de fazer em Sim, casa. sim. Inclusive, a minha parceira aqui, ó, lá da Sinérgica, acho que ela já foi aí. Ela perguntou aqui pra mim onde que interagem, porque ela quer interagir com a gente. Aí no... Uhum. No YouTube. É isso? Então, ela é, Qual o nome dela? é a Sinérgica Assessoria Esportiva, Letícia. Ixi, ela foi aí.
Sim, ela é uma parceira minha também, que sempre está junto aí em eventos, e ela está fazendo as lives de terça e quinta, 6h30 de atividade física. É, ela faz pelo Insta. Uhum. Eu acho que de uma forma geral, porque eu também acredito que muitas pessoas estão falando desse assunto, né? Hum. E eu acho que entope muito os ouvidos da gente, né? Ficar falando, 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 falando. Então, eu acho que de uma forma geral, eu queria mesmo era causar essa, esse ponto de interrogação nas pessoas, porque eu concordo plenamente que nós temos que ter o resguardo, cuidar das pessoas mais velhas, ter as precauções devidas, lavar as mãos, evitar o contato por conta do vírus. Mas eu queria deixar essa reflexão, que as pessoas se perguntassem o porquê que elas ficam doentes, por que que elas têm tanto medo de ficar doente? Porque se elas não são saudáveis, né? Então elas podem se autorresponsabilizar por isso. Eu acho que é mais essa mensagem que a gente pode deixar, que a gente pode passar. Bom, muito bom, Regiane. Obrigado mesmo mais uma vez pela sua participação aqui. Vou deixar os E eu que links aqui agradeço pelo convite. até antes de você passar os seus endereços certinho, eu vou deixar, mais uma vez, lembrando, vou deixar aqui na descrição as lives, os programas que a gente fez com a Regiane aqui, na Jam Session e também no de Papo. E aí, para finalizar, fala os seus contatos, como é que o pessoal pode te achar e... As consultas elas são agendadas pelo telefone, né? Que é 996079711. Em redes sociais eu posto bastante coisa, tenho bastante conteúdo sobre saúde, sobre informação, sobre dicas de como você pode melhorar sintomas, enfim, que é a doutora Regiane Coissi. Coissi se escreve Coissi. Então, Facebook e Instagram. Também tem um canal no YouTube, também, doutora Regiane Coissi. E eu atendo no Jardim Paulista. Eu uso mais o Instagram, tanto que eu faço bastante coisas lá, né? E meu consultório fica no Jardim Paulista, aqui em Prudente mesmo. Então, agendando consulta, a gente vê como é que você tá, como é que você tá de saúde. Legal, legal, Regiane. Obrigado mesmo pela participação e até Eu que uma próxima, agradeço né? de Vamos. verdade. Com certeza, até uma próxima. Tá bom. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Assina o canal, aperte o sininho para você acompanhar as lives aqui. Valeu, valeu. Até.